É uma pergunta muito importante porque as pessoas têm que se dar conta que esse protocolo não nasceu pronto, ou seja, ele foi sendo desenvolvido lenta e progressivamente a partir de 2002, né? Então, à medida que esse protocolo foi sendo aperfeiçoado, naturalmente a eficácia dele foi aumentando gradativamente. Justamente esse é o motivo do aperfeiçoamento de um protocolo de tratamento. O protocolo, as doses foram sendo cada vez maiores, as doses empregadas foram cada vez maiores, e houve um grande salto em termos de dose empregada diariamente a partir de 2012. Então, a partir de 2012, o protocolo ficou muito parecido com o que é aplicado atualmente. Nos primeiros 10 anos, de 2010 a 2012, nós passamos por uma fase em que nós estivemos desenvolvendo o protocolo muito lentamente, porque, claro, como todo médico tem, nós tínhamos uma cautela muito grande com o uso de vitamina D, em doses mais altas do que aquelas que eram tradicionalmente aconselhadas. Então, essa eficácia que eu vou descrever é uma eficácia que nós temos observado mais ou menos de 2013 para cá, com doses mais elevadas de vitamina D, porque foi nessa época que nós conseguimos individualizar a dose de acordo com os exames de laboratório de cada paciente. Em outras palavras, cada paciente tem o seu nível de resistência aos efeitos da vitamina D, que aparentemente é herdado geneticamente. Aparentemente não, ela é herdada geneticamente. Uma grande parcela da população tem uma resistência aos efeitos da vitamina D, e essa resistência não é a mesma para todas as pessoas portadoras de doenças autoimunitárias e nem é a mesma para um grupo de pessoas que é portador de uma mesma doença autoimunitária. Então, se nós tomarmos como exemplo, por exemplo, os pacientes com esclerose múltipla, que compõem o maior grupo de pessoas tratadas dessa forma, nós temos uma estimativa grosseira que cerca de 95% dos pacientes têm 100% de benefício. Então, e 5% dos pacientes não alcançam todo o benefício que poderiam. Vamos tentar definir o que é 100% de sucesso em 95% dos pacientes portadores de esclerose múltipla. Então, se você recebe aqui um paciente que teve 1 ou 2 ou 3 surtos de esclerose múltipla nos últimos, vamos dizer assim, 2 anos, e nenhum desses surtos deixou uma sequela permanente, eles foram tratados a tempo com pulsoterapia de corticoides, né, administrados por via intravenosa em ambiente hospitalar. E eles recuperaram todas as sequelas que desenvolveram durante o surto. Então eles vêm aqui livres de sequelas e dispostos a iniciar o tratamento. Então essas pessoas não vão ter mais, a nossa expectativa é que elas não tenham mais nenhum surto e que não tenham mais lesões, novas lesões na ressonância nuclear magnética. Então, esse é um dos tipos de casos que nós chamamos de 100% de resposta. Outro tipo de caso que nós chamamos de 100% de resposta, vamos dizer que é um paciente que também teve 2, 3, 4, 5 surtos nos últimos 2 anos, e no último ano ocorreram surtos em que a pessoa não recuperou completamente as sequelas do surto com a pulsoterapia. Mas essas sequelas ocorreram no último ano, antes de ele começar com o tratamento ele ou ela começar com o tratamento de vitamina D em altas doses. Então essas pessoas vão recuperar essas sequelas, porque não são sequelas antigas, e vão ter uma vida tal como a primeira pessoa, o primeiro caso, em que não vai ter mais surtos, vai recuperar a sequela recente, com menos do que 1 ano de idade, e não vai ter mais novos surtos nem novas lesões na ressonância. Esse caso a gente também chama de 100% de sucesso.
O terceiro caso, que nós também chamamos de 100% de sucesso, é uma pessoa que tem, vamos dizer, esclerose múltipla há 5, 6 anos, né? E vamos dizer que ele tem sequelas que têm mais do que 1 ano de idade, que não reverteram com a pulsoterapia, e tem sequelas que têm menos do que 1 ano de idade. Então ele tem sequelas antigas, definidas como mais do que 1 ano de idade, e sequelas novas, definidas como sendo sequelas que se instalaram com menos do que 1 ano antes de começar o tratamento. Então essas pessoas elas vão recuperar sequelas mais recentes, com menos do que 1 ano de evolução, e não vão ter novas sequelas, mas é possível que elas mantenham as sequelas antigas que têm mais do que 1 ano, que se instalaram há mais do que 1 ano. Então, esses 3 casos são chamados de 100% de resposta. Aí você também tem, por outro lado, cerca de 5% dos pacientes que permanecem tendo a atividade do tratamento, apesar de terem atingido as doses máximas que nós podemos administrar de vitamina D. Não seria de se esperar diferente, porque eu não acredito que um dia na história da medicina vai existir algum tipo de tratamento que tenha 100% de sucesso em 100% dos pacientes. Então, o que nós estamos fazendo desde 2013 até agora é tentar identificar em que esses 5% são diferentes dos outros 95%. E até agora nós identificamos 5 fatores que estão associados a um efeito incompleto do tratamento da vitamina D. Não é que eles não tenham benefício algum, que esses 5% não tenham benefício algum, mas eles ainda permanecem com a atividade da doença, apesar de essa atividade ter sido reduzida com o tratamento. Então, nesses 5% dos pacientes, nós identificamos como principal fator associado a um sucesso incompleto do tratamento o problema emocional, né? Então, são pessoas que sustentam um elevado nível de irritabilidade ou um elevado nível de depressão, menos frequentemente mantém um elevado nível de medo ou de verdadeiro pavor da doença, né? Então, nessas pessoas, esse tem sido o principal fator que está associado a um efeito apenas parcial do tratamento. Mas outros fatores que têm sido associados é o uso de banhos excessivamente quentes. Isso a gente vê predominantemente em mulheres que têm esse hábito desde a infância, mas ocasionalmente nós encontramos isso em homens também. Nós temos encontrado a persistência do hábito de tabagismo, né, do cigarro, e parece que o grau de insucesso também está dependendo do número de cigarros que essas pessoas fumam por dia. Nós temos encontrado como causa associada, ou fator associado, possivelmente causa, do insucesso ou do sucesso parcial do tratamento, nós temos encontrado o uso frequente de bebida alcoólica e, finalmente, um outro fator que tem sido encontrado são infecções, em geral urinárias, de repetição em pessoas que já vêm aqui no estágio avançado de doença da esclerose múltipla e com bexiga neurogênica, principalmente aquela do tipo de retenção. Então a gente tem combatido essas causas e já tem avisado os pacientes que o fator emocional tem que ser equacionado, tem que ser combatido, tem que haver uma mudança de atitude da pessoa frente aos problemas que ela enfrenta na vida e em relação à própria doença, né, para que ela consiga o efeito total do tratamento. Todos esses fatores, então, são enumerados aos pacientes por ocasião da primeira consulta. 2 pontinhos que eu queria explorar daí. O senhor falou mais de esclerose múltipla. As outras doenças autoimunes também estão inclusas nessa estatística, assim, do sucesso tão grande como 95%? E outra coisa é que o senhor falou que
geralmente lesões com até 1 ano ou sequelas de 1 ano, 2 anos para trás são mais fáceis de recuperar. Mas ainda assim, eu já vi casos de pessoas que recuperaram lesões bem mais antigas, né? Pessoas que disseram que estavam sem andar há 7 anos e voltaram a andar assim. Então, por mais que seja menos garantido, é uma possibilidade. Eu queria que o senhor falasse isso. Sim, quando nós dizemos assim que existe uma linha de tempo de 1 ano, né, a gente tem uma segurança de que as sequelas com menos do que 1 ano de tratamento vão reverter com o tratamento, né? Repetindo, nós temos uma segurança bastante grande de que as sequelas neurológicas que a pessoa portadora de esclerose múltipla desenvolveu e que são sequelas que se instalaram há menos do que 1 ano, contado a partir do início do tratamento para trás, né, é que essas sequelas devem desaparecer progressivamente. Não é que as sequelas mais antigas não possam desaparecer, mas se elas desaparecerem vai ser um desaparecimento mais lento e progressivo e nós vamos ter menos certeza de que elas vão desaparecer. Isso na realidade acompanha também o que nós vemos na ressonância nuclear magnética. Então, as lesões que têm menos do que 1 ano de evolução, elas são lesões que nós esperamos que desapareça, talvez até com 1 ou 2 anos de tratamento. Realmente existe um processo de remielinização e que é um efeito também desse hormônio esteroide, erradamente conhecido como vitamina D. Ele tem efeito de remielinizar lesões recentes, ou seja, lesões com menos do que 1 ano de tratamento. Mas sim, nós temos visto casos de pessoas que têm lesões mais antigas do que 1 ano e elas recuperarem pelo menos em parte, as sequelas que se instalaram há mais do que 1 ano a partir do início do tratamento com a vitamina D. Quanto às outras doenças, por exemplo, se você pegar considerar uma pessoa com artrite reumatoide, né? Tem pessoas que têm deformidades articulares, algumas com deformidades articulares severas. Tem pessoas que vêm começar o tratamento com a articulação praticamente já destruída por 20 anos de evolução da artrite reumatoide. Então você não espera que essas deformidades articulares, que a vitamina D venha reconstruir a articulação que foi parcial ou totalmente destruída pela artrite reumatoide. E a limitação funcional de uma articulação que foi danificada, severamente danificada, ela também vai persistir. Você espera que a doença, quanto mais recente, quanto menos anos de evolução ela tiver, menos deformidade articular essa pessoa vai ter, e se ela não tiver nenhuma deformidade articular, apenas um processo inflamatório presente, mas sem lesões destrutivas, sem ter atingido destruição parcial ou total da articulação, você espera que essa artrite reumatoide, que os sintomas venham a desaparecer completamente. Então, isso tem que ser considerado doença a doença e caso a caso e tempo de evolução. Às vezes você tem casos de artrite reumatoide que têm décadas de evolução e não provocaram deformidades articulares evidentes. Tem pessoas, como acontece em outras doenças, inclusive na esclerose múltipla, que tem um quadro benigno de evolução da doença, né? Talvez porque tem um nível mais leve de resistência aos efeitos da vitamina D, talvez porque também tem uma deficiência menos severa de vitamina D, e talvez porque tem um estado emocional, uma característica de personalidade sob o aspecto emocional não tão profundamente ou cronicamente afetado quanto outras pessoas, já que o emocional
como a gente teve já a oportunidade de explicar várias vezes, é fundamental para o sucesso do tratamento, o recondicionamento emocional, a mudança de uma atitude emocional. Isso é absolutamente importante para que o tratamento não seja arruinado numa pessoa que mantém profundo grau de irritabilidade, profundo grau de depressão ou de revolta com as limitações que ela tem, né, para que ela consiga atingir todo o benefício que nós esperamos proporcionar com esse tratamento. Essa parte emocional tem sido muito enfatizada até como parte do tratamento. É muito eloquente você perceber ou receber dados de literatura já publicados por diversos autores, mostrando que 85% dos surtos da esclerose múltipla, da forma surto-remissiva, são precedidos por eventos de vida estressantes, né, que em geral ocorreram dentro dos 45 dias, o período de 45 dias que precedeu os sintomas do surto, né? Então isso é muito eloquente, né? E extremamente elucidativo, exemplificador, enfatizador da importância desse fator emocional. Por que isso acontece? Porque isso acontece é uma coisa pouco conhecida, mas eu duvido que exista um único paciente portador de doença autoimunitária que não tenha percebido que toda vez que passa por um período de estresse emocional, ele identifique a exacerbação da doença, a piora dos sintomas da doença. Então, uma pessoa com artrite reumatoide passa por um período de problemas, seja profissionais, de origem profissional ou familiar ou afetiva, e ela nota a piora das dores articulares, o ressurgimento do processo inflamatório articular. Então, nós temos tentado entender isso e tentado passar para os pacientes uma ideia de como isso se processa, né? E é fácil você perceber que ao longo das gerações ou ao longo da evolução das espécies, né, sempre que vamos considerar, por exemplo, um dos nossos antepassados na pré-história. Imagine que essa pessoa está, eu tenho dito para os pacientes, atravessando o Vale dos Leões, né? Então ele sabe, segura a lança fortemente e sabe, está sob altíssimo nível de tensão emocional, porque ele sabe que ele pode ser atacado pelo predador a qualquer momento, né? Então é fácil imaginar que se ele for atacado pelo predador e conseguir sobreviver, ele vai ter provavelmente ferimentos que vão infeccionar, né? E é fácil entender que ao longo das gerações, o nosso organismo desenvolveu um sistema de alerta ao sistema imunológico. Ou seja, se você está com um nível muito alto de tensão emocional, se repete aquela situação em que o sistema, diversas substâncias de natureza humoral são liberadas na circulação em decorrência desse estresse emocional, e elas atuam sobre o sistema imunológico como uma espécie de alarme sendo ligado. Então, um alto nível de tensão emocional, tal como ocorria na pré-história, em geral precedia a ocorrência de ferimentos que iriam infeccionar, fazem hoje em dia, mesmo sem a ocorrência dos ferimentos, mas por um estresse no trabalho, por um estresse familiar, por um estresse afetivo, né, você verifica que o sistema imunológico é acionado, entra em estado de alerta, né, e se esse sistema imunológico está desregulado, porque esse indivíduo é portador de uma resistência aos efeitos imunorregulatórios desse potente hormônio conhecido como vitamina D, né?
Se ele tem uma resistência e, além disso, pode ter também deficiência de vitamina D por baixa exposição solar, então você pode imaginar que você vai ligar ou acionar um sistema imunológico, colocar em ação um sistema imunológico que está desregulado, e desregulado ele pode atacar o próprio organismo. Então você consegue entender por que esse estresse emocional, via de regra, precede a reativação ou exacerbação de qualquer doença autoimunitária. Uma pessoa portadora de psoríase, por exemplo, sabe que quando passa por estresse, imediatamente a psoríase, ou quase que imediatamente a psoríase piora. As lesões psoriáticas pioram. Então isso é uma coisa muito clara, e nós procuramos colocar esses exemplos e mostrar, por exemplo, imagine que você tem um carro estacionado no meio-fio da calçada, que tem uma grande folga na direção. Enquanto ele está estacionado, ele não provoca problema algum, né? Imagine que esse carro representa o seu sistema imunológico. Ele não está ativado pelo estresse, você não ligou a ignição. Muito bem. Aí imagina que você agora resolve sair com esse carro. Então você liga a ignição e sai andando com esse carro. Como ele tem uma grande folga na direção, você tem dificuldade de manter o controle da linha que esse carro deve seguir, e aí ele sobe em cima da calçada, ele atropela pessoas, ele vai para a contramão, bate em outros carros. Então você imagina que um sistema imunológico desregulado, ao ser acionado, ao entrar em ação pelo seu estresse emocional, ele vai provocar danos ao seu organismo que ele não provocaria se ele estivesse adequadamente regulado por uma dose adequada de vitamina D que compensasse o grau de resistência que essa pessoa tem aos efeitos imunomoduladores da vitamina D. Quanto à questão do trabalho desse pesquisador chamado George Wieland, né, ele se dedicou não a doenças autoimunitárias, mas mais a capacidade cognitiva que, via de regra, costuma acontecer num grande percentual de pessoas à medida que elas vão envelhecendo, né? Por exemplo, se você considera, ele se dedicou à questão cognitiva mesmo, a perda da capacidade de raciocínio, de memória, de linguagem, de abstração, de compreensão, que as pessoas, muitas pessoas, não todas, mas a partir de uma determinada idade, um número crescente de pessoas vai desenvolvendo. E ele, na realidade, herdou um trabalho inicial que outros pesquisadores da Universidade da Harvard, no departamento de psiquiatria, estavam executando, acompanhando pessoas e caracterizando o perfil psicológico, o comportamento emocional de centenas de pessoas a partir de uma determinada idade, né? Chegou um determinado momento em que esses pesquisadores que estavam acompanhando essas pessoas, eles se aposentaram, e esse pesquisador então retomou esse trabalho, George Wieland, como diretor de pesquisas do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Harvard, e tentou correlacionar o tipo de comportamento emocional, o perfil emocional das pessoas, com a ocorrência de demência, de perda dessas capacidades nobres do sistema nervoso, do cérebro, a partir dos 80 anos de idade, né? Então ele conseguiu demonstrar, talvez então fazendo e completando um dos estudos que foi um dos mais longos da história da medicina, ele conseguiu correlacionar o comportamento emocional com o risco de perder a capacidade cognitiva, de evoluir para um estado de demência. Então ele demonstrou que as pessoas que, ao enfrentarem os seus problemas do dia a dia, elas mantêm as suas emoções sobre um determinado controle, um nível de controle, não se deixam abalar terrivelmente pelos problemas que enfrentam no seu dia a dia, aceitam que de vez em quando vão ocorrer problemas e
E alguns desses problemas, por mais que ele tenha feito para resolver o problema, fazendo tudo que estivesse ao seu alcance, com boa vontade, procurando fazer tudo bem feito para atingir a solução do problema, né, alguns desses problemas eventualmente vão se revelar como problemas que não têm solução, que não está ao alcance daquela pessoa resolver esse problema. Então, essas pessoas que não se deixam abalar por isso, aceitam, entenderam que isso faz parte de uma vida normal, de você enfrentar problemas que eventualmente não têm solução, mas a maioria deles depende de você, mas de vez em quando alguns não dependem de você e não têm solução. Então, essas pessoas, ao aceitarem isso sem sofrimento, né, essas pessoas que têm esse perfil emocional, essas pessoas têm praticamente um passaporte garantido para cruzar os 80 anos de idade sem perda de função cognitiva, né? Sem essa perda dessas funções nobres do sistema do cérebro que eu mencionei. Ao contrário, aquelas pessoas que não têm alto nível de irritabilidade, que sofrem por antecipação, que se angustiam muito por problemas corriqueiros, essas pessoas têm alto risco de desenvolver doenças neurodegenerativas a partir de uma determinada idade. Nós temos observado, completando ainda o trabalho desse pesquisador, ele separou aquele grupo de pessoas que tinham cruzado os 80 anos de idade, pelo menos mantendo uma função cognitiva que já tinham antes dessa idade, que tinham quando adultos jovens, né? Ele separou essas pessoas e procurou verificar se havia, pensar nesse grupo de pessoas, aquelas pessoas que ao longo do processo de envelhecimento haviam não só mantido a função cognitiva, mas haviam ganho função cognitiva durante o processo de envelhecimento. Eram aquelas pessoas mais velhas que eram consideradas verdadeiros sábios na comunidade a qual eles pertenciam, e que eram procurados por pessoas mais jovens em busca de conselhos, né? E ele verificou que essas pessoas elas tinham três características de personalidade marcantes, que era alta capacidade de não guardar ressentimentos, grande capacidade de guardar gratidão e um traço marcante de altruísmo na personalidade, ou seja, eram pessoas que se sentiam bem ao ajudarem outras pessoas sem receberem nada em troca. E essas pessoas que têm essas características, então, elas, além de manterem um emocional estável no enfrentamento dos seus problemas, elas têm uma perspectiva de alcançarem uma idade avançada até ganhando função cognitiva. Se nós tentarmos explicar esses resultados com base em outros trabalhos feitos por outros pesquisadores, hoje nós sabemos, e isso foi comprovado no cérebro humano desde 1998, que nós todos os dias produzimos milhares de novos neurônios a partir de células-tronco, né? E essa produção de novos neurônios pode ser maior ou menor neste ou naquele indivíduo em comparação com outros indivíduos. E essa produção de novos neurônios sofre a ação, basicamente, a influência basicamente de dois fatores. Um é um fator que seria assim, o seu emocional. Então, um estado de depressão, por exemplo, está associado a baixa produção de novos neurônios. Então, são as pessoas que se mantêm deprimidas, elas não conseguem repor, através da produção diária de neurônios novos, aqueles neurônios que elas perdem. E elas, no decorrer dos anos, elas vão ter uma quantidade progressivamente menor de neurônios e, por isso, vão estar sob o risco de desenvolver uma doença dita neurodegenerativa ou de perderem as suas capacidades nobres de raciocínio, linguagem, compreensão, abstração.
Por outro lado, as pessoas que mantêm uma atitude emocional positiva, elas não têm esse bloqueio da produção de novos neurônios. Então, esse fator emocional é um dos dois fatores importantes para a questão de quantos neurônios nós estamos produzindo no nosso dia a dia. Quantos neurônios novos nós estamos acrescentando ao nosso cérebro e onde nós estamos acrescentando, em que parte do nosso cérebro nós estamos acrescentando novos neurônios. O outro fator é o fator de quanto nós estamos utilizando, com que frequência nós estamos usando o nosso cérebro e qual área do nosso cérebro nós estamos utilizando. Então, se você, por exemplo, considera uma pessoa que adora música e está aprendendo a tocar piano, se ele é uma pessoa que pratica o ato de tocar piano a cada momento que lhe sobra no seu dia a dia, então essa frequência faz com que as áreas do cérebro que coordenam o movimento dos dedos, que percebem o tom das notas musicais, que acompanham o ritmo da música, essas áreas do cérebro, ao serem utilizadas com muita frequência, elas produzem substâncias que são sinalizadoras e que se difundem pelo tecido nervoso, atraindo novos neurônios recém-formados para integrarem os neurônios que já existem nessa área. De tal forma que, ao longo do tempo, essa pessoa vai estabelecendo nas áreas que ele necessita para executar o toque do piano, o uso do teclado, ele vai acrescentando mais e mais neurônios nessas áreas, estabelecendo uma rede neural muito mais rica, que é o que possibilita a esse indivíduo adquirir aquela habilidade. Se você for considerar uma pessoa que, por exemplo, chega aos 65 anos e se aposenta, e você tem dois tipos de indivíduos que atingiram essa situação. Um deles tem, por exemplo, uma personalidade altruísta muito forte, o outro nem tanto. Então você vai ver que o indivíduo que tem uma personalidade altruísta muito forte é uma pessoa que não vai se conformar em ficar em casa sem fazer nada, né? Então ele vai, por exemplo, buscar uma atividade de voluntariado, né? Nessa atividade de voluntariado, ele vai ter que enfrentar problemas e resolver problemas. Então veja, as áreas do cérebro que nós utilizamos para resolver problemas, para enfrentar situações, são áreas do cérebro que vão continuar produzindo aquelas substâncias sinalizadoras que chamam novos neurônios justamente para aquela área. Então você vai manter a sua capacidade de resolver problemas, porque você não está mantendo essas áreas que resolvem problemas inativas, elas estão mantendo a sua atividade. Então, ao longo do processo de envelhecimento, esse indivíduo vai continuar produzindo neurônios novos que vão repor os neurônios que eventualmente ele perca nessas áreas que solucionam problemas. E uma coisa muito importante, ao continuar mantendo o seu cérebro em atividade numa situação de voluntariado, por exemplo, essa pessoa vai continuar sentindo-se útil, né? E esse sentimento de utilidade sendo preservado vai manter a autoestima, e mantendo a autoestima, esse indivíduo vai ficar longe de um processo depressivo, né? Ao contrário, aquele indivíduo que não tem esse sentimento de altruísta tão importante e encara a época da aposentadoria como férias permanentes, ele na realidade está se iludindo, porque passam-se meses, talvez um ano ou dois, e esse indivíduo de repente percebe que ele perdeu o seu sentimento de utilidade. Ninguém mais necessita dele. Ele está apenas sendo uma pessoa que está sendo sustentado pela comunidade onde ele vive, através de uma aposentadoria. Então o que vai acontecer? No momento em que eu olho para mim mesmo e vejo assim, puxa, se eu desaparecer da face da Terra amanhã,
ninguém vai sentir falta. Eu perco o meu sentimento de utilidade, e essa perda do sentimento de utilidade leva junto a minha autoestima e eu fico vulnerável à depressão. Ficando vulnerável à depressão, eu estou prejudicando a produção de novos neurônios, ao mesmo tempo em que eu não estou demandando a produção de novos neurônios para que eles migrem para as áreas do cérebro que solucionam problemas. Então, pouco a pouco, eu produzo menos neurônios, por produzir uma quantidade menor de neurônios e por não chamar esses novos neurônios para as áreas do cérebro que solucionam problemas, essas áreas do cérebro que solucionam problemas vão tendo uma quantidade de neurônios cada vez menor. A população de células nervosas vai diminuindo progressivamente, justamente onde? Justamente nas áreas do cérebro que eu necessito manter ativas e eficazes na solução de dos problemas que eu devo enfrentar. Pouco a pouco, à medida que os anos vão passando, esse indivíduo vai tendo uma quantidade menor de neurônios e vai diminuindo nessas áreas e vai diminuindo a capacidade de solucionar problemas. Daqui a pouco passam-se, por exemplo, 5 anos e ele percebe que problemas que ele solucionava, entre aspas, com o pé nas costas, na época em que ele ainda trabalhava, não estava aposentado, agora ele não consegue ter ideia de como solucionar esses problemas. E o que começa a acontecer? Ele começa a ter receio, medo, pavor de que ele venha a desenvolver demência, doença de Alzheimer. E aí você acrescenta mais um fator emocional que vai contribuir ainda mais para a inibição da produção de novos neurônios. Ou seja, o medo da perda de funções cognitivas vai fazer com que esse indivíduo venha de fato a acelerar a perda dessas funções, levando a um ciclo vicioso que de fato pode levar esse indivíduo a um estado de demência. Né? Então, esse é uma forma que a gente tem de explicar os resultados desse pesquisador da Harvard, George Wayland, em que ele demonstrou que as pessoas que se mantêm ativas, e justamente por ter esse traço marcante de altruísmo na personalidade, mantém o cérebro ativo na solução de novos problemas que se defrontam nessa atividade de voluntariado. Com quem eles se defrontam nessa atividade de voluntariado, essas pessoas mantêm as suas funções cognitivas e podem até melhorar a sua capacidade cognitiva à medida que vão envelhecendo. Só para fechar esse assunto, o senhor acha que dá para considerar essa transformação interior, por exemplo, de pacientes de doenças autoimunes que vão transformar a maneira como enxergar a vida, como lidar com os seus problemas e passar a cultivar algumas dessas questões que o senhor falou, do altruísmo, da gratidão? Será que dá para imaginar que isso possa estar relacionado com uma eventual cura para essas doenças, inclusive? O senhor imagina isso de alguma maneira? Eu imagino que sim, porque nós temos verificado o quanto um estado emocional positivo ou negativo influencia a evolução dessas doenças, né? Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que já tinham se estabilizado. Você mencionou pessoas que depois de um certo tempo, já tendo sequelas antigas, começam a fazer o tratamento e mesmo com essas sequelas antigas começam a regredir. Essas pessoas são as pessoas que mantêm o mais alto nível de positividade, de encarar o futuro de uma forma positiva, otimista, né? Você observa isso. E por outro lado, eu sinceramente não vi nenhuma pessoa que tenha buscado o nosso auxílio por qualquer doença autoimunitária que seja uma pessoa calma e tranquila. Isso parece ser, de fato, no nosso entender, quase um pré-requisito para uma pessoa desenvolver uma doença autoimunitária. Não é que eu posso dizer que não é que ela seja uma pessoa
estressada, mas ela pode ter se tornado uma pessoa estressada. E assim como isso pode ser um pré-requisito para ela desenvolver a doença, isso também pode ser um pré-requisito para sustentar a progressão da doença ou a atividade da doença, pelas razões que nós já consideramos relativas a essa questão do sistema imunológico. Eu acho que vale muito a pena acrescentar algumas coisas em relação ao trabalho desse pesquisador da Harvard, George Whalen, que seria assim observações pessoais, por exemplo, relativas, por exemplo, à doença de Parkinson, né? Não é uma doença autoimunitária, é uma doença neurodegenerativa, né? Mas nós temos encontrado uma atitude emocional típica até hoje, sem nenhuma exceção, em mais de 1000 pessoas portadoras de doença de Parkinson que nós acompanhamos nos últimos 10, um pouco mais do que 10 anos. São pessoas que têm muito medo, né? Desde que se conhecem por gente, a vida e o comportamento delas é comandado por esse medo, mesmo que não deixe transparecer, né? Então, esse medo gera um comportamento típico. Então, por exemplo, quando essas pessoas começam a trabalhar numa determinada profissão, elas são consideradas pessoas de um alto nível de responsabilidade e altamente confiáveis, porque toda tarefa que é dada, colocada sob a responsabilidade dessa pessoa, gera angústia, medo e preocupação. Medo, angústia, preocupação relativas ao quê? A que alguma coisa dê errado nesta tarefa que foi confiada a ele, né? Então, o que ele faz? Ele procura, regido por esse medo, ele procura se cercar de todas as precauções para que nada dê errado, né? E por isso são consideradas pessoas de alta responsabilidade e que muito cedo na sua empresa, na empresa onde eles trabalham, eles conseguem uma promoção. E eles não são, ao serem promovidos, eles não encaram essa promoção, não sentem essa promoção com grande euforia. Pelo contrário, elas recebem essa promoção com mais angústia, né? Porque são mais responsabilidades. Alcançou agora o cargo de chefia do setor da empresa, onde ele era apenas um funcionário, mais um funcionário dentre 30 funcionários que trabalham naquela seção. Agora ele é responsável por toda a seção. E aí o que acontece? Ele tem um nível maior de responsabilidade que gera um nível maior de angústia, e ele vai fazer de tudo para que todos os funcionários que trabalham sob seu comando façam o serviço, o trabalho daquela seção com todo o nível de responsabilidade que ele faria se estivesse no lugar do funcionário. E o que acontece é que passa-se um ano e pouco, e o dono da empresa vê aquela seção trabalhando, os funcionários daquela seção trabalhando como elementos de uma orquestra, né? O que ele faz? Ele pega esse indivíduo que agora é chefe da seção e promove, diz ele, não, agora você vai ser chefe do departamento. Essa pessoa recebe isso com mais angústia ainda, né? Mas ele nunca nega, né? Porque também nunca nega uma promoção, porque sempre existe também o receio de que ele venha, quanto mais ganho ele tenha, do ponto de vista financeiro, mais ele se sente seguro para dar suporte financeiro à sua família, né? Então ele não consegue negar uma nova promoção. Ele aceita, mas aceita com mais angústia, porque essa nova promoção requer mais responsabilidades que vão ficar ao seu encargo. Agora ele não tem apenas os 30 funcionários da seção, agora eles têm 3.000 funcionários do departamento. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer serão, vai trabalhar até altas horas, vai ir na empresa no final de semana, porque nada pode dar errado. Ou seja, ele vai vivendo a vida dele com grande angústia.
chega uma determinada época da vida dele em que esse indivíduo enfrenta um problema muito, muito maior do que ele normalmente enfrentou ao longo da vida. E o que vai acontecer é que substâncias tóxicas que são produzidas por esse estado de angústia passam a ser produzidas numa quantidade muito maior. E eles acabam afetando justamente porque justamente pelo fato de que essas toxinas são derivadas da dopamina, as toxinas provocadas por esse sentimento de angústia são derivadas da dopamina. A mais conhecida delas é uma substância chamada salsolinol. Essas neurotoxinas vão afetar justamente as áreas onde a dopamina é produzida no nosso cérebro. A dopamina é um neurotransmissor produzido em determinadas áreas do cérebro. Então, são essas áreas que vão ser mais afetadas por essas neurotoxinas. E o que acontece? Essa pessoa vai lenta e gradualmente desenvolver os mesmos sintomas que uma pessoa que sofre uma situação de alto risco de vida súbito, por exemplo, quase foi atropelado por um trem. Aí fica numa situação de estar paralisado de medo, tremendo de medo e muitas vezes urina na roupa, né? Então essas expressões, paralisado de medo, tremendo de medo, se urinou de medo, né? Em uma situação como essa, quase foi atropelado por um trem, são justamente as mesmas manifestações que ocorrem no Parkinson, mas de uma forma insidiosa, não súbita e transitória, como uma pessoa que quase foi atropelada pelo trem. Mas pouco a pouco a pessoa que está desenvolvendo doença de Parkinson, ela vai sentindo o braço mais rígido, por exemplo, ao caminhar ele oscila menos, começa a ter tremores, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto para que isso fique bem claro. Imagine uma pessoa que é um alto executivo, já de uma certa idade, 55, 60 anos de idade, e que sofre uma dor de origem cardíaca, que nós chamamos de angina. Vai num pronto-socorro cardiológico, é submetido a um cateterismo cardíaco. Aí dizem a ele, olha, você tem que ser operado de urgência, amanhã nós temos que estar com você no bloco cirúrgico, porque nós vamos colocar 2 pontes de safena, uma ponte de mamária, 3 estentes para salvar a sua vida, né? Então essa pessoa vai para o bloco cirúrgico numa situação de pavor, porque ele está sob alto risco de vida, né? Então você imagina que aquelas neurotoxinas provocadas pelo estado de pavor passam a ser produzidas em grande quantidade. Mas imagine que a cirurgia é bem sucedida, que tudo correu bem, que esse indivíduo está recebendo alta já depois de 1 semana ou 10 dias de hospitalização e já está apresentando os primeiros tremores na mão direita, por exemplo. Aí o cirurgião torácico diz assim, olha, você tem que procurar um neurologista porque tem que ver qual é a causa desses tremores. Aí ele vai procurar um neurologista e o neurologista diz assim, olha, você tem Parkinson. E Parkinson é considerada uma doença neurodegenerativa, progressiva, potencialmente incapacitante, que não tem cura e que só tem tratamento paliativo. Veja o que acontece agora. Você, ao receber essa notícia, esse indivíduo que sempre esteve extremamente angustiado por pequenos problemas do dia a dia, né, nesse indivíduo agora você plantou o terror na alma dessa pessoa, né? E aí você estabelece um ciclo vicioso, em que a pessoa que desenvolveu a doença do medo agora está com medo da doença do medo. Em outras palavras, disseram para ele que ele tem uma doença neurodegenerativa que não tem cura, ele está agora apavorado. Ele está apavorado e o que os pacientes dizem com pavor de ficarem dependentes até para suas necessidades diárias. E isso gera o quê? A produção de uma quantidade maior daquelas mesmas neurotoxinas que geraram os primeiros sintomas da doença,
Então essa quantidade maior faz com que esse indivíduo piore das manifestações do Parkinson, porque ele expõe aquelas mesmas regiões do cérebro a uma concentração maior de neurotoxinas, e ele acaba então piorando da doença de Parkinson. E quando ele piora da doença de Parkinson, ele fica ainda mais apavorado, ele piora dos sintomas, produz mais neurotoxinas, fechando um ciclo vicioso que faz com que essa profecia de que se trata de uma doença que é neurodegenerativa, progressiva, potencialmente incapacitante, que só tem tratamento paliativo, que não tem cura, faz com que essa profecia se autossustente, né? E faz com que essa pessoa vá progressivamente piorando ao longo dos anos. Nós temos conversado muito com os pacientes com doença de Parkinson. Nós temos percebido que aquelas pessoas que retiram, que conseguem desenvolver uma certa até indignação consigo mesmas, de saberem que elas é que estão provocando essa doença, né? E retiram a força dessa indignação, a força necessária para mudar o seu comportamento psicológico, o seu comportamento emocional, passando a ser pessoas mais serenas, tranquilas no enfrentamento dos seus problemas, né? Nós verificamos que essas pessoas experimentam regressão dos sintomas da doença de Parkinson. E dependendo do estágio onde elas se encontram, elas podem até ficar com mínimas manifestações do Parkinson ou quase nenhuma manifestação, ou nenhuma mesmo manifestação, sem a necessidade do uso das medicações paliativas que são tradicionalmente administradas pela doença de Parkinson. Então, nós dizemos para o paciente assim, a solução do problema está na sua mão. Eu gostaria que estivesse na minha mão, mas está na sua mão e requer que você aprenda uma lição de vida que não aprendeu ao longo de toda a sua vida, ao longo de décadas da sua existência, de 60 anos de existência, em que você não aprendeu a enfrentar os seus problemas com tranquilidade, com serenidade, né? E nós percebemos, nós temos centenas de casos que poderiam servir como exemplo, que as pessoas que mudam a sua atitude emocional, então passam a ser pessoas corajosas, tranquilas, serenas, inclusive sem medo da própria doença, do medo que seria a doença de Parkinson, né? Porque as pessoas com doença de Parkinson, a gente tem dito para os familiares entenderem como é que é o comportamento psicológico dessas pessoas, elas vivem a própria vida como se fossem protagonistas de um filme de terror. Elas são sempre apavoradas com qualquer coisa que possa surgir. Quando desenvolvem Parkinson, é o terror total, né? Que faz com que a doença piore. Então, nós temos dito, se você mudar o seu comportamento, se conseguir extrair da indignação de saber que você mesmo é que está provocando essa doença, conseguir extrair desta indignação a força necessária para mudar o seu comportamento psicológico, mesmo que eu não lhe passe absolutamente nenhuma prescrição, você vai ver essa doença regredir lenta e gradualmente. As prescrições que eu possa fazer podem auxiliar, mas você só vai conseguir auxiliar no sentido de acelerar essa regressão. Mas não vai haver essa aceleração e não vai haver essa regressão, pelo contrário, vai até haver progressão apesar do uso dessas medicações, se você não mudar o seu comportamento emocional, passar a ser uma pessoa completamente diferente daquela que foi ao longo de 50 ou 60 anos da sua existência até agora. Os indivíduos que de fato conseguem retirar essa força da indignação de saberem que estão sendo consumidos na fogueira do próprio medo, né, estão se deixando carbonizar na fogueira do próprio medo, essas pessoas experimentam a regressão dessa doença. Eu considero essa pergunta assim talvez uma das mais, se não a mais importante de todas que você fez, né? Porque ele tem um alcance social e até para o futuro do país como um todo
incalculável, eu considero incalculável, né? A deficiência de vitamina D hoje em dia é considerada uma pandemia mundial, né? Para você ter uma ideia, se estima que no inverno, numa cidade urbana como São Paulo, né, num ambiente urbano como a cidade de São Paulo, quase 80% da população é deficiente em vitamina D, né? E em cidades situadas no hemisfério norte ou no hemisfério sul, quanto mais distante da linha do Equador, pior é essa situação. Essa pandemia mundial piora ao ponto de você ter cerca de 99% da população deficiente em vitamina D no inverno dessas regiões. Se estima que apenas um em cada 10 pessoas no mundo não tenham deficiência de vitamina D. E é muito importante você perceber que esse é um hormônio esteroide que tem funções de extrema importância no cérebro, tanto do adulto, mas principalmente do cérebro em desenvolvimento, né? Ou seja, no cérebro do feto e no cérebro da criança. Então, você sabe, hoje em dia sabe, por situações que ocorreram, por incidentes históricos que ocorreram, que a deficiência de vitamina D durante a gestação provoca o nascimento de crianças autistas, né? E nunca houve tantas crianças autistas quanto nós estamos vendo no mundo atual. É interessante saber que em uma determinada época, se não me engano, no início da década de 90, houve uma guerra civil na Somália, que ainda hoje perpetua suas consequências, e nós sabemos que as guerras que ocorrem em países da África, via de regra, são guerras genocidas, em que uma etnia procura dizimar as outras etnias para se tornar hegemônica naquele país. Então houve uma guerra civil na Somália, e o que aconteceu é que milhares de pessoas fugiram daquele país naquela época e foram aceitas como refugiados em algumas cidades do mundo. Uma das cidades que aceitou um dos maiores números uma quantidade maior de refugiados foi Estocolmo, na Suécia. Então, eles formaram uma comunidade somali em Estocolmo, na Suécia. Pouco tempo depois da formação dessa comunidade de refugiados, os médicos suecos começaram a perceber uma verdadeira epidemia de nascimento de crianças com autismo na comunidade somali de Estocolmo. E os médicos suecos literalmente viraram do avesso, em termos de exames laboratoriais, as gestantes da comunidade somali para saber por que elas estavam dando à luz a crianças que desenvolviam características autistas, né? E a única coisa que eles encontraram foi níveis praticamente indetectáveis de vitamina D. Então, esse foi o primeiro incidente, foi um incidente que chamou a atenção dos pesquisadores da área da vitamina D para a grande, fundamental importância da vitamina D no desenvolvimento do cérebro da criança. Então, isso se tornou um problema sério no mundo inteiro atualmente, né? O que aconteceu naquela comunidade somali, né? Hoje, os pesquisadores aceitam como verdade constatada e demonstrada cientificamente que todos nós somos descendentes do negro africano, né? E que, à medida que o homem migrou do ambiente da África com grande exposição, abundante exposição solar, né? E se instalou em uma área mais distante do Equador,
passou a ocorrer um processo de seleção natural, em que as crianças que nasciam com uma alta pigmentação na pele, elas não conseguiam produzir a quantidade de vitamina D por exposição solar que era necessária para que mantivessem a sua saúde, para que não desenvolvessem, por exemplo, como a vitamina D é fundamental para o sistema imunológico, elas morriam por infecções na infância, ou por doenças autoimunitárias na infância, ou por cânceres, porque a falta de vitamina D provoca câncer. Existem mais de 500 mil de publicações a respeito do papel desse hormônio esteroide na prevenção de câncer. E, infelizmente, não existe praticamente nenhuma menção no livro do oncologista, mas existe mais de 500 mil de publicações a respeito do papel da vitamina D na prevenção de câncer. Ou seja, aquelas crianças que nasciam já na população localizada já um pouco distante da linha do Equador, mantendo alta pigmentação da pele, elas não chegavam à idade adulta, elas morriam por diversas doenças na infância. Ao contrário, aquelas crianças que, ao nascerem, apresentavam uma mutação que havia clareado a pele, essas crianças conseguiam absorver a radiação solar mais rarefeita daquela região para conseguirem produzir a quantidade suficiente de vitamina D para manter a sua saúde, para evitarem todas essas doenças que eu mencionei e outras ainda, né? Então elas chegavam à idade, elas conseguiam atingir a idade adulta e passavam os seus genes para a geração futura, né? E o que acontecia? À medida que o tempo havia passado, havia um clareamento da pele em toda aquela população. Tendo havido esse clareamento da pele, esses indivíduos conseguiam migrar para uma área ainda mais distante da linha do Equador. E de novo se repetia o mesmo processo de seleção natural. Aquelas crianças que nasciam com um clareamento ainda maior da pele, elas conseguiam atingir a idade adulta e passavam seus genes para a geração futura, ao contrário do que acontecia com as crianças que mantinham uma pigmentação ainda excessiva para aquela disponibilidade de radiação solar que ocorria naquela região. Então, se você, por exemplo, observar o que acontece na Europa, você olha para o sul da Itália, para a área da Calábria, para a ilha da Sardenha, você encontra lá pessoas com pigmentação de pele bastante evidente. À medida que você vai subindo em direção ao Círculo Polar Ártico, né, você vai encontrando populações com pele cada vez mais claras. Você chega na Escandinávia, na Islândia, e você encontra apenas pessoas loiras, de olho azul, pele extremamente clara, porque isso foi uma adaptação que aconteceu ao longo das gerações, aconteceu ao longo dos milênios, né, que fizeram com que essas pessoas conseguissem sobreviver naquela região com baixa radiação solar, graças ao clareamento da pele que permitia a penetração dos raios solares e a produção de quantidades razoáveis de vitamina D. Então essas pessoas conseguiam se adaptar. O clareamento da pele foi uma adaptação do homem a áreas mais distantes da linha do Equador, né? E agora você pega isso que eu lhe contei e coloca a situação das pessoas que subitamente migraram, pulando anos de adaptação, né? Migraram para a área perto do Círculo Polar Ártico e passaram a viver em Estocolmo, com uma grande pigmentação da pele. Então, pessoas que não estavam habituadas ao frio daquela região, então tinham dificuldade de se expor ao frio, né? Então ficavam muito confinadas a um ambiente entre quatro paredes, sem exposição solar, e mesmo que se expusessem ao sol, a quantidade de radiação solar era insuficiente devido à alta pigmentação da pele que bloqueava a penetração dos raios solares. Essa exposição solar naquela região era insuficiente para produzir quantidades adequadas de vitamina D.
o que aconteceu com essas pessoas, gestantes com níveis inadequados, muito baixos, quase indetectáveis ou indetectáveis de vitamina D, davam à luz a crianças autistas porque essas crianças se desenvolveram dentro do útero materno, desenvolveram seu cérebro com níveis quase, níveis muito, muito baixos de vitamina D. Então o desenvolvimento cerebral dessas crianças foi altamente prejudicado por falta desse hormônio esteroide, que é absolutamente imprescindível para o nosso sistema nervoso central, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis à falta desse hormônio, que é as pessoas que estão tendo o seu cérebro em desenvolvimento. Aí você coloca nesse contexto a questão da pandemia mundial, em que 9 dentre cada 10 indivíduos no mundo são deficientes em vitamina D. Imagina a questão das gestantes, como é que fica, né? Então isso está dando origem a crianças que ao nascerem se mostram um comportamento autista, né? Quando atingem, ou outras crianças que quando atingem a puberdade desenvolvem esquizofrenia, né? Então hoje tem vários estudos relacionando não só o autismo, mas também a esquizofrenia, o distúrbio bipolar, indivíduos que durante a fase de desenvolvimento do cérebro, intrauterina e pós-natal, tiveram níveis muito baixos de vitamina D. Então, crianças, estudos foram feitos demonstrando que crianças que nasceram de mães com níveis baixos de vitamina D têm alto risco de desenvolver esquizofrenia na adolescência, distúrbio bipolar quando adultos, né? Então você imagina o quanto isso é importante para o desenvolvimento cerebral. Ao contrário, o que está se verificando é que se você dá uma dose realista de vitamina D para uma gestante, e o que é uma dose realista, né? É uma dose de 10.000 unidades por dia para a gestante, que é uma dose que você produz por 20 a 30 minutos de exposição solar, dependendo do horário em que você está exposto ao sol, sem uso de protetor solar, deixando pelo menos os braços e pernas expostos à luz direta do sol. Você produz facilmente essa quantidade de vitamina D. Então, se você dá essa dose realista, e não a dose que foi produto de um erro de cálculo, e que é utilizada pela grande maioria dos médicos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque ela foi aconselhada por um instituto denominado Instituto de Medicina, ou Institute of Medicine, nos Estados Unidos. E essa dose que foi aconselhada, que foi aconselhada como 600 unidades por dia, é hoje demonstrada como sendo uma dose absolutamente insuficiente para tirar qualquer indivíduo da deficiência de vitamina D. Utilizando os mesmos dados que foram usados na década passada pelo Instituto de Medicina, ou Institute of Medicine, se você preferir, já 2 publicações feitas por pesquisadores da área de vitamina D altamente qualificados demonstraram que isso foi um produto de um erro de cálculo e que a dose mínima que deveria ter sido aconselhada para tirar o indivíduo adulto da deficiência deveria ser de 7.000 unidades e provavelmente, idealmente, 10.000 unidades. Então, na realidade, o que está acontecendo? Em decorrência desse erro de cálculo, os médicos em todo o mundo estão administrando para as gestantes, inclusive aqui no Brasil, doses baixíssimas de vitamina D, e o que eles fazem? Eles não medem, os médicos que administram a dose diária recomendada, eles não medem os níveis de vitamina D. Eles aplicam a lógica e dizem assim, se foi recomendada, essa dose internacionalmente recomendada é de 600 unidades, esse meu paciente tem que estar com uma dose, com um nível normal de vitamina D.
Então, para que eu vou pedir um exame de laboratório para confirmar se eu estou usando a dose recomendada? E aí ele não vai nunca saber que o seu paciente continua deficiente em vitamina D. Mesmo que passe meses tomando essa dose diária de 600 unidades, vai continuar deficiente em vitamina D. E agora, em publicações que surgiram no final de 2014 e no início de 2015, está demonstrado que isso foi um produto de erro de cálculo. Ou seja, em decorrência desse erro de cálculo, você tem uma quantidade enorme de crianças nascendo em todo o mundo com autismo e desenvolvendo autismo. E depois, mais tarde desenvolvendo esquizofrenia. Então, você imagina o quanto de sofrimento isso está se impondo à população em decorrência desse erro de cálculo. E nós ficamos extremamente preocupados, pensando assim, agora, isso estando demonstrado que foi um erro de cálculo, quanto tempo vai passar? Anos, talvez, para que os médicos percebam que eles foram mal informados. Principalmente os obstetras não estão dando doses que deveriam dar para retirarem a gestante que está sob seus cuidados da deficiência de vitamina D, com profundas e lamentáveis consequências para o futuro desse indivíduo e, por extensão, para o futuro de um país inteiro. Ao administrarmos doses realistas de vitamina D, que são doses que, como eu disse, podem ser produzidas por 20 a 30 minutos de exposição solar sem protetor solar, deixando pernas e braços expostos ao sol, num horário adequado, entre 10 da manhã e 4 da tarde, apenas alguns minutos, insuficiente para deixar sequer a pele discretamente avermelhada e, portanto, insuficiente para produzir câncer de pele. Mas se você der essa dose por via oral para gestantes todo dia, o que nós temos observado é relatos impressionantes das mães que voltam ao nosso consultório com a criança já com alguns meses ou um ano de idade ou até mais. Então nós temos relatos de mães que dizem assim, doutor, estou impressionada, o meu bebê com 1 mês estava gargalhando. Outra mãe diz assim, doutor, a minha bebê assustou o pediatra. E aí eu pergunto, mas como assustou o pediatra? Doutor, o pediatra foi fazer aquele teste, estalando os dedos no lado do ouvido para ver se a criança olhava, teste de audição, e a criança olhou para o dedo do pediatra, olhou para o pediatra, aí o pediatra fez do outro lado, ela olhou também, olhou para o pediatra, estendeu a mãozinha e tentou estalar os dedos, né, com 10 meses de idade. Então a gente tem visto um desenvolvimento psicomotor incrível nessas crianças. Então você imagina, né, o impacto que teria, né, se nós tratássemos adequadamente essa pandemia mundial, porque 9 dentre cada 10 pessoas no mundo com deficiência de vitamina D, você imagina a quantidade de crianças que que estão hoje nascendo do Brasil e que poderiam, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas nós estamos considerando o país que está sob a nossa responsabilidade como adultos. Então você imagina o impacto que teria se você desse doses realistas de vitamina D, de 10.000 unidades por dia, para todas as gestantes no Brasil, se você suplementasse. Porque, veja, hoje em dia houve uma mudança de comportamento na sociedade absurda, porque hoje em dia nós colocamos filtro solar, infelizmente os dermatologistas endemonizaram a exposição solar, quando na realidade é uma questão de você racionalizar o tempo de exposição. Você não precisa de um grande tempo de exposição capaz de provocar câncer de pele. Você precisa de 20, 30 minutos de exposição solar. E dependendo da área de corpo exposta ao sol, por exemplo, se você estiver vestindo roupas próprias da piscina ou da praia e ficar deitado sob o sol, em 10 minutos você pode produzir 20.000 unidades de vitamina D. E quando você chega a esse nível de produção, a própria pele desliga a produção, porque
o organismo aprendeu que vitamina D em excesso pode fazer mal, pode ser tóxica, então ela interrompe a produção. Então, dependendo da área de corpo exposta ao sol, dependendo do horário, dependendo do não uso de protetor solar, poucos minutos são capazes de produzir uma quantidade fisiológica de vitamina D, 10 mil, 20 mil unidades, tem que ser considerada uma dose fisiológica porque é produzida por poucos minutos de exposição ao sol. Uma primeira pergunta aqui sobre a possibilidade de redução das doses no futuro, que as pessoas querem saber se em algum momento a dose pode diminuir para 10 mil unidades e elas continuarem mantendo só com isso e continuar tendo resultados semelhantes aos que estão tendo agora com altas doses. Querem saber se essa é uma possibilidade, acho que o senhor já comentou sobre essa possibilidade em algum momento, mas elas querem saber se isso está acontecendo já, e qual que é a chance real de que isso aconteça para todas as doenças autoimunes. Isso é uma pergunta da Nathalie, da Rosane, Juliana Leixo. Isso é uma pergunta frequente de todos os pacientes, tá? Às vezes até fazem essa pergunta na primeira consulta, se o tratamento é para sempre, né? E aí nós respondemos de uma forma transparente, né? É possível que no futuro a gente possa reduzir as doses de vitamina D para as doses que todos os indivíduos adultos deveriam tomar, tal como 10 mil unidades por dia. O grande problema ainda é que nós não temos um critério para a redução da dose com segurança. Então, vamos dizer, se a gente der um exemplo, talvez fique mais claro. Se você comparar, por exemplo, uma doença autoimunitária com uma vacinação, certo? A primeira crise da doença autoimunitária, o primeiro sinal de ataque do sistema imunológico contra o nosso próprio organismo, pode ser comparado com uma vacina. Então, é como se o seu organismo houvesse sido vacinado, por exemplo, no caso da esclerose múltipla, contra a bainha de mielina, né? Muito bem. Então, compare essa situação com uma vacina que você toma, por exemplo, porque você tem que viajar para uma determinada região do planeta que tem uma determinada doença endêmica, que não tem no lugar onde você mora. Então, antes de viajar, você tem que ser vacinado para poder viajar. Muito bem. Então, imagina que você é vacinado, vai para aquela região, lá você fica, quem sabe, 2, 3 meses e aí você volta para o local onde você mora e imagine que passam-se aí 5 anos, né? E aí, depois de 5 anos, você tem que voltar àquela região. Você olha a sua carteira de vacinação e percebe que, de acordo com ela, aquela vacina perdeu validade. Você precisa tomar um reforço da vacina para então sim poder viajar. Muito bem. Então, se você comparar a vacina errada, que seria o primeiro ataque do sistema imunológico contra o próprio organismo, se você comparar isso considerar isso uma vacinação errada, né? Que considera a bainha de mielina como inimiga e passa a atacar a bainha de mielina. No momento que você tem um novo surto da doença, porque você passou por um estresse emocional, aquele surto funciona como se fosse um reforço da vacina. Então, quanto mais surtos você tem, mais reforços da vacina você está fazendo. Mais fixada na memória do seu sistema imunológico está, ou se torna, a ideia de que a bainha de mielina é inimiga. Muito bem. Imagine que você começa a tomar doses elevadas de vitamina D. Aí essa dose elevada de vitamina D bloqueia seletivamente
o programa de atividades que o seu sistema imunológico utiliza para atacar assim ao próprio organismo, mas potencializa os programas que o sistema imunológico executa para destruir vírus, bactérias, micro-organismos em geral. Ele bloqueia só aquele programa errado, tá? O que acontece? Você para de ter o reforço da vacina errada, que são os surtos da esclerose múltipla, as exacerbações da doença autoimunitária de uma forma geral. Então, é possível que ao longo dos anos, à medida que vão passando os anos, o seu sistema imunológico vai esquecendo da mensagem da vacina, ou seja, aquela vacinação errada vai perdendo a sua validade. E passados alguns anos, décadas ou anos, você possa baixar o nível de vitamina D para a dose que todo mundo deveria tomar, mas não ficar sem vitamina D, mas para uma dose de 10 mil ou 20 mil, que não requer uma dieta restrita, e você não ter mais a doença porque o seu sistema imunológico esqueceu da vantagem, da mensagem errada daquela vacinação inadequada. Né? Muito bem, então isso teoricamente é possível e é a nossa expectativa. Qual é o nosso problema aqui? É que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos ter que manter essa dose elevada de vitamina D, bloqueando o programa errado de atividades do sistema imunológico, para que a vacinação errada perca a sua validade. Esse é o nosso problema, nós não sabemos ainda. Em outras palavras, nós não temos um critério para dizer aquele indivíduo já pode baixar o seu nível de vitamina D para a dose que todo adulto deveria tomar para fazer prevenção, para se manter fora da faixa de deficiência. E aquele outro não, aquele outro precisa manter aquela dose de alta de vitamina D. Nós não temos esse critério, nós não temos um exame laboratorial que nos possa nos dar segurança de suspender essas doses altas de vitamina D. E se nós retirarmos essa vitamina D precocemente, esse indivíduo pode ter um novo surto. Então, nesse momento quando nós damos alta entre aspas, depois de cerca de 4 consultas feitas em 2 anos, para portadores de doenças autoimunitárias, nós não suspendemos a vitamina D, nós não dizemos, você está curado, nós dizemos, você está com a doença suprimida, mas vai ter que manter por tempo indeterminado a dose de vitamina D que foi ajustada ao longo dessas 4 consultas feitas em 2 anos, por tempo indeterminado, mas vai ser convidado a retornar aqui para que a gente possa fazer uma avaliação, inclusive, entre outros motivos, para saber se agora nós já temos um critério para reduzir a dose de vitamina D. Independentemente disso, é claro que a nossa expectativa é que aquele indivíduo que está com a doença autoimunitária há mais tempo vai ter que manter por mais tempo a dose alta de vitamina D. E aquele indivíduo que teve as manifestações apenas por alguns meses vai estar entre os primeiros a poder reduzir a dose de vitamina D. Por outro lado, aquele indivíduo que aprendeu a controlar suas emoções, não se estressa por problemas corriqueiros do dia a dia, ele provavelmente vai ser um dos primeiros indivíduos que vai poder reduzir a sua dose de vitamina D, porque ele não está, através desse distúrbio emocional, instigando o seu sistema imunológico a atacar o próprio organismo. Né? Então, existem vários fatores que estão em jogo, mas nesse momento nós temos que ser honestos o suficiente e dizer que nós não temos ainda um critério para reduzir a dose de tempo necessário de tratamento, mas nós imaginamos que o tempo vai variar de uma pessoa para outra, mesmo dentro de uma mesma doença autoimunitária. O
Rafael Souza pergunta se existe algum relato de caso ou estudo retrospectivo sobre os pacientes em andamento, e se será publicado em alguma revista ou congresso. Sim, vai ser publicado, está sendo confeccionado o relato de casos com a descrição do protocolo, né? É importante que as pessoas, os profissionais da área de saúde e os próprios pacientes entendam que esse protocolo foi desenvolvido ao longo de 13 anos. E nós, por uma questão de responsabilidade, nós não podíamos publicar esse protocolo parcialmente, sem ter segurança de todos os avisos e precauções possíveis que nós deveríamos já embutir no relato inicial. Então nós somos aprendendo a evitar a intoxicação por vitamina D ao longo da execução desse protocolo, através de um acompanhamento clínico e laboratorial desses pacientes. Então, nós não podíamos fornecer uma informação parcial que poderia, justamente por ser parcial, gerar casos de intoxicação que fizessem com que as pessoas, os profissionais médicos viessem, no final das contas, a rejeitar o tratamento proposto. Então nós precisamos acumular experiência suficiente e passar informação completa quando fizéssemos a primeira publicação. E essa publicação já está sendo confeccionada agora, porque nós julgamos que nós já atingimos esse grau de segurança ao ponto de aconselhar adequadamente outros médicos a como proceder corretamente para a execução séria, responsável do uso de altas doses de vitamina D. Se nós tivéssemos, por exemplo, publicado isso há 5 anos atrás, nós estaríamos tendo publicado um protocolo que tem apenas um efeito parcial, não tão bom quanto o efeito que tem atualmente, não tão eficaz, num percentual tão grande de pacientes. O Milos da Croácia pergunta se tem alguma base de dados com quantos pacientes estão seguindo esse tratamento ou estão seguindo o protocolo, algum tipo de estatística, se vocês aqui na clínica têm isso, porque ele vê muitos depoimentos na internet, mas queria saber de dados mais concretos, assim, em números. Se nós considerarmos todas as doenças autoimunitárias, né, nós imaginamos que a clínica, ao longo de todos esses anos, tenha acompanhado considerando todos os médicos que trabalham na clínica, tenha acompanhado cerca de 3.500 a 4.000 pacientes. Né? No entanto, nós treinamos cerca de 15 médicos para atuarem fora da cidade de São Paulo, em outros estados, na grande maioria deles, né, para deixar esse tratamento acessível a pessoas que não precisem se deslocar por longas distâncias para virem a São Paulo. Né? E esses médicos que foram treinados estão atendendo centenas de pessoas. Mais recentemente, nós começamos a treinar médicos que vêm do exterior. Né? Então, nós temos médicos que estão executando esse tratamento na Itália, em Portugal, na Croácia, no Canadá, e brevemente nós vamos ter também um médico que vai executar esse tratamento na Espanha. Então a tendência é que esse tratamento vá se espalhando ao redor do mundo e o benefício que ele tem provocado para os pacientes, tem proporcionado aos pacientes portadores de doença autoimunitária, vá se estendendo a um número cada vez maior de pacientes.
Mas a gente pode, respondendo mais diretamente à pergunta, dizer que são milhares de pacientes. Nós não temos uma noção precisa de quantos já foram atendidos, porque tem médicos que acabaram de fazer um estágio de treinamento. Tem outros médicos que já estão há 2, 3 anos aplicando esse protocolo em outras cidades. Tem médicos que já não conseguem mais atender em outras cidades, já tem a sua agenda fechada, não conseguem atender novos casos porque estão no limite da sua capacidade de trabalho. Então, na medida que nos sobra tempo, e o tempo não tem nos sobrado, mas a gente tem forçado nesse sentido, nós estamos treinando outros médicos para trabalharem fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo e até mesmo fora do país. Nós temos, obviamente, dado preferência para pessoas interessadas nesse tratamento que vivem em áreas cada vez mais distantes de São Paulo, justamente para proporcionar o acesso a esse tratamento para pessoas que vivem em áreas distantes e não concentrar tudo ao próximo de São Paulo, obrigando as pessoas a terem que viajar. Por exemplo, nós recebemos pessoas que vieram da Rússia fazer esse tratamento aqui. Nós recebemos pessoas que vieram da Croácia. Nós recebemos pessoas que vieram da Itália, de Portugal, de outras cidades de outros países da América Latina, até dos Estados Unidos. Então, é uma pena que essas pessoas tenham que viajar por distâncias tão longas para ter acesso a um tratamento tão simples. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que essas pessoas tenham, que os médicos que estão aplicando esse protocolo estejam recebendo em tempo real todas as atualizações que nós fazemos do protocolo. Então, cada pergunta que um dos médicos que fez um treinamento nos faz, porque está recebendo um paciente diferente, um caso que ele não viu durante o treinamento, a resposta é repassada para todos os outros médicos para que a experiência de cada um vá contribuindo para a experiência de todos os que fizeram o treinamento. Tem uma pergunta da Viviane Valadares e da Adriana Bianchi. Gostaria de perguntar ao Dr. Cícero como cuidar da saúde dos ossos seguindo o tratamento com altas doses, como deve ser o equilíbrio entre o P1N1 e o CTX, acho que são 2 exames, né, que o senhor pede, os que fazem o tratamento com essa dose alta, e se a vitamina K2 ajuda na possibilidade de perda óssea ao reduzir a ingestão de ao reduzir a absorção do cálcio. Na realidade, a questão se refere à dose de vitamina D que você emprega, né? Se você desse uma dose fisiológica, como 10.000 unidades, a vitamina D ela proporcionaria apenas contribuiria para a deposição de cálcio nos ossos. Depois tem uma variação de doses que nós utilizamos, cuja toxicidade é evitada pela dieta, pela restrição de cálcio na dieta. Então, se evita o excesso de cálcio provocado pelo estímulo que essas doses mais altas provocam sobre a absorção de cálcio dos alimentos. Então, assim, a gente restringe a quantidade de cálcio para evitar o excesso de absorção. Então, essas pessoas não ficam com falta de cálcio, nós deixamos apenas a quantidade de cálcio que vai ser absorvida sob o forte estímulo de uma dose alta de vitamina D, mas nós deixamos a quantidade de cálcio no alimento, que é a dose de cálcio que o organismo necessita. O problema é que essa dose maior de vitamina D, cuja toxicidade é prevenida, impedida pela dieta, ela, ao mesmo tempo, ela estimula o depósito de cálcio nos ossos e, ao mesmo tempo, estimula a retirada de cálcio dos ossos. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós
sabemos hoje que nós precisamos evitar que os indivíduos, ao tomarem doses altas de vitamina D, estejam mais perdendo cálcio do que ganhando cálcio nos ossos. Nós precisamos favorecer o depósito de cálcio nos ossos. E aí nós temos apenas duas possibilidades para executar, para atingir esse objetivo. Se o indivíduo estiver se mantendo sedentário, nós sabemos que esse indivíduo vai perder cálcio nos ossos. Ou seja, o efeito da vitamina D vai ser predominante no sentido de retirar cálcio dos ossos, apesar de também estar estimulando o ganho de cálcio. Ela vai perder mais do que vai depositar cálcio nos ossos. Então a tendência é o indivíduo desenvolver osteopenia e depois osteoporose se nós não fizermos nada. Então, nós temos duas alternativas para evitar esse efeito colateral. Uma alternativa é a seguinte: a pessoa tem que fazer atividade física aeróbica, se possível diariamente. Que nível de atividade física aeróbica? Nós precisamos que essa pessoa caminhe 30 minutos, de uma caminhada rápida, não confortável, não uma caminhada simples, confortável, como se fosse um passeio, mas uma caminhada rápida, mas respeitando o limite de condicionamento físico dessa pessoa. Que essa caminhada dure 30 minutos e que ocorra no mínimo 5 vezes por semana, idealmente todos os dias. Então, se isso for feito, quando você faz essa atividade física aeróbica, a sua glândula tireoide produz maior quantidade de um hormônio chamado calcitonina, que bloqueia a saída de cálcio do seu osso. Então a vitamina D consegue então colocar cálcio no seu osso, mas não consegue retirar o cálcio devido ao efeito da calcitonina produzida pela atividade física aeróbica. A outra possibilidade que nós temos é o uso de drogas produzidas pela indústria farmacêutica, que são chamadas de bifosfonatos, né? Então essas drogas são usadas somente em indivíduos que não têm condição de fazer atividade física aeróbica. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo que tem esclerose múltipla e que tem perda de força nas pernas, como uma sequela antiga. Então eu não posso pedir para esse indivíduo fazer essa atividade de caminhada rápida ao longo de 30 minutos. Então eu vou ter que usar um bifosfonato. Você pode ter um indivíduo que tem artrite reumatoide e que, por exemplo, a artrite reumatoide tem afetado os tornozelos ou os joelhos. Então eu não posso pedir para esse indivíduo fazer atividade física, caminhar rapidamente, porque eu vou submeter uma articulação que pode até ter alguma deformidade a um nível de desgaste que vai provocar dor nesse indivíduo. Então, nesses indivíduos a gente tem que usar o bifosfonato, mas é claro que a nossa preferência, sempre que for possível, é para a atividade física aeróbica, porque isso tem diversos efeitos benéficos para o organismo e não só para a questão óssea. Inclusive, hoje se sabe que a atividade física aeróbica é um grande estímulo para a atividade física aeróbica regular, é um grande estímulo para a produção de novos neurônios no nosso cérebro. Então ela até previne doenças neurodegenerativas. Então, por todas essas razões, a gente dá preferência à atividade física aeróbica. Complementando essa pergunta, né, se por um acaso você toma uma dose muito superior a esta que nós utilizamos por acidente, por exemplo, por erro de manipulação de vitamina D, você pode passar para um nível de vitamina D que está fora dos nossos parâmetros, mas por acidente, em que o indivíduo vai se intoxicar por vitamina D devido à quantidade de cálcio que ele libera rapidamente dos seus ossos. Apesar de manter a dieta, ele vai se intoxicar por causa disso. Nós hoje temos, inclusive, na descrição do protocolo como evitar e como que combater quando isso acontece. Mas o nosso grande
ênfase é no sentido de que os pacientes necessariamente eles têm que fazer uso de vitamina D obtida em uma fonte confiável. Eles não podem correr o risco de obter vitamina D em qualquer farmácia de manipulação que esteja próxima à residência deles, porque pode acontecer de haver erro na manipulação e esse indivíduo receber ou uma vitamina D que já perdeu a validade ou uma vitamina D em quantidade excessiva. E quando erros ocorrem, esses erros ocorrem não por 2 vezes, mas às vezes é fornecida uma concentração que é 10, 100 ou 1000 vezes superior àquela que foi prescrita. Quanto à questão da vitamina K2, ela tem se mostrado, e nós abandonamos isso porque ela tem se mostrado absolutamente ineficaz em evitar a perda de massa óssea que pode ocorrer com doses elevadas de vitamina D. Então você só tem 2 opções. Ou você pode fazer atividade aeróbica, e nós estamos nos referindo, como eu disse, a 30 minutos de caminhada rápida, respeitando o condicionamento físico 5 a 7 vezes por semana, ou você usa essas medicações chamadas no seu conjunto de bifosfonatos, a vitamina K2, pelo menos para as doses, altas doses que nós temos utilizado, se mostrou absolutamente ineficaz em evitar a perda de massa óssea, perda de cálcio nos ossos. O senhor falou sobre farmácia de manipulação, tem uma pergunta do Rafael Souza perguntando qual que é o critério para escolher as farmácias, se existe algum selo de qualidade que os pacientes possam procurar e quem é que avalia as farmácias indicadas nos estados fora de São Paulo. Então, na realidade, o que nós fizemos, nós temos a ideia assim, de que se você procurar fazer vitamina D numa farmácia escolhida aleatoriamente, 90% talvez de chances de que nada aconteça de errado, né? Mas nós não podemos nos permitir 10% de risco. Então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a trabalhar com um grupo de farmácias e selecionamos aquelas farmácias que nós vimos através dos exames de laboratório em que o exame de laboratório confirmava que a vitamina D que estava sendo prescrita era aquela que o paciente estava de fato tomando. Então, não é que nós proibimos longe disso de o paciente fazer em qualquer farmácia, mas nós explicamos de uma forma transparente. Essas farmácias foram testadas pelo uso de vários pacientes, pela observação dos exames laboratoriais de vários pacientes. Então, se o paciente se intoxicar com vitamina D, é problema para ele e problema para nós, porque nós vamos ter que ajudar. Não vamos poder virar as costas para essa pessoa, a gente vai poder ajudar. Mas nós somos seres humanos também, nós somos sobrecarregados de trabalho. Então a gente não pode deixar de dizer assim, olha, nós estamos lhe dando essa lista de farmácias que até agora os pacientes usaram e não nos deram nenhum problema. Alternativamente, você pode comprar, mesmo do exterior, através do seu cartão de crédito, vitamina D industrializada. Basta que não seja o que nós estamos querendo é que seja uma fonte segura, que nós possamos confiar na vitamina D, porque ela é a alma do tratamento. Então, se você tomar dose excessiva, para nós isso representa risco de intoxicação, e aí não adianta você ter feito todo um exame de laboratório, um acompanhamento laboratorial para ajustar a dose, porque foi dada uma dose que é 1000 vezes superior àquela que você prescreveu. Então não existe um controle, um selo de qualidade, a gente apenas dá várias alternativas confiáveis, de fontes confiáveis de vitamina D. Tem uma pergunta que é sabido que altas doses de vitamina D deprimem o magnésio sério. O Dr. Cícero usa o magnésio no seu tratamento, porém a dose usada tem sido suficiente para coibir essa ação? O Dr. Cícero tem atentado para esse detalhe? Sim, justamente por isso nós associamos o magnésio
Entre outras coisas, nós associamos o magnésio, né, para evitar efeitos colaterais da vitamina D. Magnésio e cálcio são antagonistas. Então, nós suplementamos o magnésio justamente para evitar esse efeito colateral. E a dose que nós usamos tem sido suficiente para evitar qualquer problema nesse sentido. Tem a pergunta da Doris, que fala que ela teve um problema com uma interação medicamentosa em que a vitamina D ela não estava absorvendo vitamina D o suficiente, né? Não estava tendo os efeitos por conta desse medicamento. E aí ela pergunta se tem alguns medicamentos que são classicamente atrapalham. Isso é um dado de literatura médica, né, de publicações. Nós sabemos que antagonizam os efeitos ou depletam a quantidade de vitamina D do seu organismo, prejudicam o metabolismo da vitamina D, drogas que pertencem à classe dos anticonvulsivantes, né, e também os corticoides. Então, na medida do possível, quando isso é possível, à medida que atingimos os níveis adequados de vitamina D, nós procuramos, se não é necessário mais usar nenhuma dessas drogas, nós retiramos essas drogas, porque a doença autoimunitária, por exemplo, já não necessita mais, já está tão suprimida, completamente suprimida, e não necessita mais de corticoide, que inclusive depleta o cálcio dos ossos. Tem essa pergunta sobre a eficácia da EM nos casos em que a eficácia do tratamento nos casos que a esclerose múltipla já está na fase progressiva, primária ou secundária. E além disso, sobre o uso da biotina em altas doses para as formas progressivas, algumas pessoas estão vendo algumas informações sobre isso. Eu não li a respeito disso, acho que eu vou precisar primeiro ler, mas eu não tenho experiência sobre isso, da biotina. Eu fiquei de ler sobre isso, me deram um artigo, mas eu estou tão atolado de coisas para fazer que eu não consegui mexer. E a vitamina D em altas doses para esclerose múltipla progressiva? A esclerose múltipla progressiva tem sido tratada adequadamente com vitamina D em altas doses. O problema é que essas pessoas são portadoras de alta irritabilidade ou depressão e às vezes eles não conseguem controlar o seu efeito. E eu julgo que é muito mais a dificuldade que pode acontecer um pouco maior de controlar esses casos deve ser devida muito mais provavelmente à questão emocional do que propriamente ao tipo de esclerose múltipla, porque nós tivemos muitos casos de forma primariamente progressiva ou secundariamente progressiva que melhoraram com o mesmo protocolo, né? Então eu não creio que em si a forma primariamente progressiva ou secundariamente progressiva seja por si mesma mais resistente. O que eu acho que pode estar acontecendo é que essas formas estão associadas a um nível sustentado de distúrbio emocional, seja no sentido da irritabilidade incontrolável ou da depressão. E não a forma da doença, que torna essas pessoas mais difíceis de serem tratadas ou com uma resposta não tão boa quanto as outras, né? Certo. Tem duas perguntas sobre artrite reumatoide, da Juliana Herkenhoff, da Fátima Carvalho, querendo saber se a artrite reumatoide juvenil pode ser tratada com altas doses, se tem algum paciente sendo tratado e se qualquer médico do protocolo pode estar apto a fazer esse tratamento. Sim, nós temos vários casos de crianças até com artrite reumatoide juvenil, adolescentes e crianças que respondem muito bem ao tratamento, não tivemos nenhum problema. Quanto à questão de médicos que fazem o protocolo aceitarem ou não, isso depende, é muito mais relativo à questão de se o médico aceita tratar crianças, né? Porque nós não temos nenhum pediatra entre os médicos que trabalham com protocolo,
ou eles não aceitam tratar crianças porque preferem tratar apenas adultos, que é o para o qual eles foram treinados. Mas o protocolo, sim, pode ser usado no tratamento de qualquer criança com doença autoimunitária. A grande questão tem se relacionado à questão do diabetes infanto-juvenil. Nós não temos tido a possibilidade de acompanhar com esse tratamento crianças com diabetes infanto-juvenil, principalmente porque essas crianças estão sob acompanhamento com um endocrinologista pediátrico, né? E no momento que o endocrinologista pediátrico recebe a notícia dos pais de que a criança está ou vai começar a tomar vitamina D em altas doses, o endocrinologista diz: então eu vou sair fora não vou mais acompanhar o seu filho. E como eu, particularmente, isso eu acho que se estende aos outros médicos, que há vários, pelo menos dos outros médicos que estão fazendo tratamento com altas doses de vitamina D, não temos tempo de assumir a parte do endocrinologista, né? Nós não temos tempo disponível para dedicar o nível de cuidado que essas crianças com diabetes infanto-juvenil necessitam para ajuste de dose de insulina. Então a gente tem sido impossibilitado, porque os pais se veem na contingência de escolher entre dar doses altas de vitamina D ou continuar com o seu endocrinologista, fazendo o tratamento tradicional. Então, via de regra, o que tem acontecido é que os pais acabam desistindo do tratamento porque essa é uma condição que o endocrinologista impõe, que eles têm que desistir do tratamento para continuar com o acompanhamento endocrinológico. Então, no diabetes infanto-juvenil, nós não temos tido experiência suficiente para dizer qual o total potencial que esse tratamento poderia proporcionar a essas crianças. Idealmente, quando a criança está no início do quadro de diabetes infanto-juvenil, seria um momento adequado para iniciar esse tratamento.